Por várias vezes mostramos aqui, é outro assunto. Nossa Senhora. Sabe o que nós vamos falar agora? Ônibus. Vê, eu nem vou comentar, vê. Quem depende do transporte público em Belo Horizonte e região metropolitana está cansado de fazer a mesma reclamação. A gente sai de casa muito cedo e chega no trabalho sempre atrasado. Que vem do bairro para cá e está demorando muito. Se você quiser ir sentado, se você quiser ir de uma maneira melhor, você tem que esperar. A regra é não aglomerar, mas em horários de pico isso é quase impossível. Durante a coletiva online, o presidente do Sintran, o Sindicato das Empresas do Transporte de Passageiros Metropolitano, afirma que a situação, que já estava ruim, ficou ainda pior depois do coronavírus. Em abril de 2020, com o isolamento social, a queda no número de passageiros chegou a 80% e atualmente está em 40%. Ele afirma que várias ações foram tomadas para se adequar às medidas sanitárias, como o aumento no número de viagens. E, consequentemente, o rombo nos caixas das empresas só aumentou. Rubens Lessa conta que os ônibus articulados, que antes transportavam 144 passageiros, agora rodam com um número bem inferior. Nós transportamos 20 passageiros em pé nele. Então, ele transporta 50 e poucos passageiros, 60, conforme a disposição dele. Nossa demanda está concentrada no pico da manhã e da tarde. E durante o dia, nós somos obrigados a manter um monte de viagens com os veículos vazios. Mas não é a realidade que encontramos. Pandemia, o ônibus está vazio. Você é doido. Os ônibus estão muito lotados, acho que está com pouco ônibus. Pessoas que vão trabalhar de manhã cedo estão lotando porque estão reduzidos, né? Segundo o sindicato, todas as 33 empresas que atuam em Belo Horizonte e na região metropolitana estão endividadas e tiveram que demitir 20% dos funcionários. Rubens Lessa disse ainda que por várias vezes pediu socorro aos governantes. Encaminhamos ao governo do estado a necessidade de recurso para renovarmos frota e dar sequência ao contrato que está em vigor nos moldes que era. E também a necessidade de criar um fundo de transporte para tentar custear a tarifa. O problema está em todo o país, como explica o presidente da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos. Segundo Otávio Cunha, 25 empresas e um consórcio operacional encerraram as atividades. O prejuízo chega a 14 bilhões de reais. O governo federal sinalizou com a possibilidade de um repasse emergencial de 4 bilhões de reais, que ficou consubstanciado num projeto de lei 3364, que foi aprovado na Câmara e no Senado. Já no Senado foi aprovado no final de novembro, e foi a sanção presidencial que, para nossa surpresa, esse projeto foi inteiramente vetado. Ele foi enfático em dizer que, se não houver uma reestruturação, o setor vai entrar em colapso. As empresas operadoras têm responsabilidade e obrigações que são definidas em contrato de prestar um serviço adequado. Mas a obrigação de manter o equilíbrio econômico dessa atividade, isso é responsabilidade direta do poder público local. Quem também clama por mudanças é o usuário da região metropolitana de Belo Horizonte, que chega a pagar R$ 12 de passagem. Se eu chego meio-dia aqui na estação, eu já perdi o ônibus de meio-dia. Então eu só pego de 1 hora e não está dando integração. Então eu estou pagando 2 passagens para poder chegar em casa. Reduz pela metade a oferta de serviço. Isso é aglomerar, isso é colocar em risco as vidas dos passageiros do transporte coletivo e privilegiando apenas o lucro das empresas. É um direito nosso. O transporte público é uma política pública, ela tem que ser traga de qualidade para a população.